Olá, sejam bem-vindos ao canal, sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda folha feita com esse espesso médium 24 fios. O material que nós vamos precisar para a nossa videoaula de hoje é um Euro-Roma espesso médium 24 fios. Ele contém 1 kg. A agulha indicada para crochê é a número 9 milímetros. Mas isso você pode variar de acordo com o seu ponto. Com a tensão dele, aqui eu vou utilizar uma agulha para crochê número 7, porque o meu ponto ele é um pouquinho mais frouxo, então eu adapto as agulhas ali conforme o fio que eu vou trabalhar para o ponto ficar bem uniforme. Vou precisar também de uma tesoura. Para darmos início à nossa peça, nós vamos iniciar aqui com 2 correntes apenas. Você pode pegar na agulha dessa forma ou pode pegar assim também, fica a seu critério. Fizemos aqui as 2 correntes, vou voltar aqui na segunda e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, viro a minha peça e vou trabalhar aqui dentro desse ponto baixo que eu fiz, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto. Então, eu fiquei desta forma aqui. Faço uma corrente, viro a minha peça, trabalho um ponto baixo em cima do ponto baixo. Dentro aqui das minhas 2 correntes, eu vou trabalhar um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui dentro das minhas 2 correntinhas. Aqui no meu último ponto baixo, eu também faço um ponto baixo. Então, observe que aqui a gente tem 2 pontos baixos, a corrente e mais 2 pontos baixos. Faço uma corrente, viro a minha peça, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho aqui, 1 e 2. Dentro das minhas 2 correntes, eu sempre vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Ponto baixo no próximo ponto e ponto baixo no próximo. Olha só como ele vai ficando, vai aumentando aqui. Então, sempre que eu terminar ali a minha carreira, eu vou começar novamente, e aí eu faço uma corrente, viro a minha peça, coloco um ponto baixo para cada ponto baixo, e dentro das correntes eu faço aquele mesmo esquema que eu te ensinei anteriormente. Então, cada vez ela vai aumentando e a gente vai tendo o formato que a gente deseja. Então, fiz aqui os 3 pontos baixos, cheguei na alça de correntes. Trabalho ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo dentro ainda da alça de 2 correntes. Trabalho um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho aqui. Aqui você não precisa fazer contagem de pontos, você só vai trabalhando e aumentando ali. Uma corrente, viro a peça. Volto preenchendo pontos baixos, sempre um ponto baixo para cada ponto. E uma dica que eu sempre dou para vocês, quando você for trabalhar com o espesso, sempre dá aquela alongadinha antes da sua laçada final. Olha só, traz o fio, alonga um pouquinho e aí você faz a laçada final, para que fique mais fácil de você puxar ali seu último ponto. E aí, você consegue não deixar eles tão apertados também. Sua peça ficará mais macia e mais maleável. Então, aqui, depois de ter feito aquele aumento, que a gente sempre faz naquele canto, a gente vai trabalhar assim. Uma corrente e assim a gente vai dando sequência. Esse que está aqui, olha só, a gente puxa aqui para ficar bem certinha a nossa peça. Então, a gente pode empurrar aqui este fio e aí a gente vai trabalhando desta forma. Então, trabalhei aqui por 8 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Agora, a gente vai começar a diminuição.
Então, você pode trabalhar o tamanho que você quiser aqui e depois começa a fazer a diminuição. Aqui trabalhamos 8 carreiras, você pode trabalhar mais ou menos se quiser. Faço uma corrente, viro a minha peça e vamos começar as diminuições agora. Então, como que eu vou fazer a diminuição aqui? Eu vou seguir apenas pulando um ponto. Se você quiser fazer pegando os 2 pontos e finalizando, também dá, fica a seu critério. Então, eu vou pular este meu primeiro ponto, vou no próximo e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, outro ponto baixo, e agora eu sigo normalmente trabalhando aqui como eu estava trabalhando antes, sem precisar me preocupar aqui com contagem de pontos. Vamos colocar apenas um ponto para cada, e dentro aqui da alça de 2 correntes, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos, sendo um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, duas correntes e ponto baixo no mesmo lugar, formando ali o nosso cantinho. Aqui, vou seguir trabalhando um ponto em cada ponto, até faltar 2 pontos. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhando desta forma, até faltar 2 pontos baixos ali. Então, estou aqui quase finalizando. No último ponto, você pode pegar os 2 pontos juntos e fazer a diminuição, ou você pode pular apenas o penúltimo, ir lá no último e fazer o ponto baixo. Olha só, começamos a diminuir. Vamos seguir novamente. Uma corrente, viro a minha peça, pulo o meu primeiro ponto, vou no próximo, trabalho. Um ponto baixo no próximo, e assim eu vou trabalhando da maneira que eu fiz até faltar 2 pontos aqui. Voltei aqui, cheguei faltando 2 pontos, pulo o penúltimo, vou lá no último e faço o meu ponto baixo. Faço uma corrente, viro a minha peça, pulo o meu primeiro ponto de base, vou no segundo, trabalho ponto baixo. E em seguida, eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Quando eu chegar aqui na minha alça de 2 correntes, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui a gente começou a diminuir, porém, a gente ainda trabalha aqui dentro da nossa corrente os nossos 2 pontos baixos separados por 2 correntes. Então, a gente vai formar aqui uma parte reta, digamos assim, para depois fazermos o outro tipo de acabamento. Sempre que você for trabalhar, tome cuidado para não esconder esse pontinho aqui, esse que a gente tem bem próximo aqui, depois do nosso ponto baixo da carreira anterior, e para você trabalhar desta forma. Olha só, a gente vai trabalhando pontos baixos, um em cada, sempre até faltar 2 pontos baixos. Aqui, eu vou soltar um pouquinho mais de fio, para ficar mais fácil de eu trabalhar. Ponto baixo, então, aqui faltam 2 pontos. 1 e 2, pulo o penúltimo, vou lá no último e faço o meu ponto baixo. Observe que aqui, a gente está descendo a nossa folha para manter ela reta. Então, seguimos novamente, trabalhamos uma corrente, viramos a nossa peça, pulamos o nosso primeiro ponto de base, vamos no próximo e seguimos trabalhando. Você vai trabalhar essa carreira até chegar aqui e faltar 2 pontos aqui de base. Cheguei ao final da carreira, pulo o meu penúltimo ponto, vou lá no último e faço um ponto baixo. Faço uma corrente, viro a minha peça, pulo o meu primeiro ponto de base, vou no segundo e vou trabalhar pontos baixos novamente. Então, aqui a gente vai trabalhar até chegar aqui e faltar 2 pontos. Voltei aqui, então, faltam 2 pontos, pulo o penúltimo, vou lá no último e faço ponto baixo. Uma corrente, viro a minha peça, pulo o meu primeiro ponto de base, vou lá no próximo e trabalho ponto baixo. Então, aqui a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto, vou refazer aqui o meu ponto.
pulamos o primeiro, um ponto baixo para cada ponto. Lá dentro daquela alça de 2 correntes, a gente segue trabalhando normalmente. Então, aqui não tem segredo. A gente vai trabalhar normalmente, fazendo aqui dentro dessa alça de 2 correntes, o ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo no mesmo ponto. A gente vai trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto que eu tenho deste meu outro lado, e aí vamos seguir até faltar 2 pontos. Então, já cheguei aqui, onde faltam 2 pontos, pulo o penúltimo, vou em cima do último e faço o ponto baixo. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última carreira de diminuição, que ela é um pouquinho diferente. Então, aqui eu fiz uma corrente, virei a peça, pulo o meu primeiro ponto de base, vou em cima do próximo e trabalho um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui. Até chegar ali naquela minha alça de 2 correntes que eu tenho aqui. Então, eu sigo trabalhando um ponto baixo para cada. E quando eu chego aqui na alça de 2 correntes, eu trabalho apenas um ponto baixo. Feito isso, eu já vou para o meu próximo ponto e trabalho outro ponto baixo. E em seguida, eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui, até faltar 2 pontos. Então, aqui não tem segredo também. A única coisa que a gente fez diferente foi, ao invés de fazer 2 correntes aqui, a gente fez apenas um ponto baixo. Faltando aqui 2 correntes para o final, pulo o penúltimo e vou lá em cima do último, prendo com ponto baixo. A nossa folha sem o acabamento, ela ficou assim, esse formato aqui mais arredondado, e aqui a ponta dela. Então, agora nós vamos trabalhar em volta da nossa peça, para depois fazermos o acabamento final. Para trabalhar em volta da minha peça, eu vou fazer uma corrente e vou seguir. Já insiro a minha agulha neste ponto e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, vou ali para o meu próximo ponto e faço outro ponto baixíssimo. Uma corrente para o próximo ponto, aqui se você pode pegar aqui, ó, nessas alcinhas que a gente tem bem próximo, um baixíssimo. Uma corrente, vamos para o próximo, um baixíssimo. Olha só como ele vai ficando. Então, aqui eu vou trabalhando, quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Voltei aqui, fui trabalhando uma corrente, um baixíssimo por toda a minha volta. Cheguei aqui no meu cantinho, aqui dentro deste ponto, do primeiro ponto que eu fiz, eu faço um baixíssimo, uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes, faço um baixíssimo dentro do mesmo ponto, para ficar a alcinha da nossa folha assim. Olha só. E aí, dou sequência trabalhando um ponto baixíssimo, uma corrente. Um ponto baixíssimo, uma corrente. E assim eu vou seguindo por toda a minha volta até chegar aqui. Então, eu vou trabalhar aqui onde não tem segredo. Quando eu chegar nesta parte aqui, eu volto para mostrar, pra gente finalizar aqui e depois fazer o acabamento. Voltei aqui, cheguei onde eu fiz aquele meu ponto baixo dentro das 2 correntes. Então, nele eu vou trabalhar um baixíssimo, uma corrente e um baixíssimo no mesmo lugar, para formar aqui o nosso cantinho. Uma corrente, e aí sigo trabalhando um baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo, uma corrente, até chegar aqui onde foi que nós começamos, onde foi o nosso começo ali do nosso acabamento. Então, sempre uma corrente, um baixíssimo, esse é um tipo de acabamento que fica maravilhoso, você pode fazer ele em diversas peças. Uma corrente, um baixíssimo onde começamos e olha só. Então, ela fica desta forma aqui. Agora, vamos trabalhar fazendo o nosso arremate aqui. Você pode arrematar
de acordo com a sua preferência. Então, aqui eu só vou puxar esse fio lá pra trás, porque eu vou fazer o arremate depois. Vou fazer daquela forma que a gente faz, abrindo aqui o fio no meio, passando um dos cantos, no caso, uma das pontas destes 2 fios que a gente abriu no meio. A gente passa por um ponto bem próximo, e aí eu vou dar 2 nozinhos. Quando eu colocar, por exemplo, ou na agulha de tapeçaria, ou pegar uma agulha menor para esconder esse fio, automaticamente esses 2 nozinhos já vão entrar dentro aqui dos seus pontos. Vou fazer esse arremate depois. Esse daqui, como eu não preciso abrir no meio, eu só vou passar para cá, mas agora nós vamos fazer aqui o nosso acabamento. Então, para a gente fazer o acabamento aqui da nossa folha, nós vamos começar nesta parte onde eu tenho a minha alça. Tá vendo esse espacinho de 2 correntes? A gente vai inserir a agulha nele. Inserido a agulha, vamos soltar aqui um pouquinho mais de fio. Após ter inserido a agulha nele, a gente vai colocar ela aqui do lado avesso, pro lado avesso que é a nossa folha. Então, puxo o meu fio pra cá, posso deixar aqui mais grandinho para ficar mais fácil de eu trabalhar, e aí eu puxei ele aqui pra frente, olha só. Então, como que a gente vai fazer agora? Vou inserir a minha agulha na próxima alça de 2 correntes, aqui no caso, na próxima carreira, pego aquele meu fio que tá lá embaixo, trago ele pra cima e passo aqui pra dentro. Não se preocupe se essa primeira laçada ficar solta, porque quando a gente arrematar, ela vai se ajustar, certo? Então, feito isso, coloco a minha agulha novamente no meu próximo espaço, no caso aqui, na minha próxima carreira de 2 correntes. Este meu fio que está aqui atrás, olha só, tô segurando ele, porque é ele que eu vou puxar aqui pra frente e fazer a minha corrente. Ou ponto baixíssimo também. Então, aqui a gente faz um baixíssimo, mas ele dá o formato de corrente. Trabalho novamente pegando o meu fio lá atrás, trazendo pra frente e puxando. E assim eu vou trabalhando, olha só, até completar ali todas as minhas carreiras. Então, aqui não tem segredo, pode fazer com calma se você não tiver experiência. E aí, a gente vai trabalhando assim. Então, eu vou trabalhar dessa forma, olha que legal que vai ficando o acabamento. Uma dica que eu dou pra você, não aperte tanto para não repuxar o seu trabalho, para ele ficar bem certinho, então pode deixar ele numa tensão mediana. Vou trabalhar até chegar aqui no final e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, trabalhei por toda a extensão aqui da minha folha. Como que a gente vai fazer para finalizar aqui? Feito o último ponto, a gente vai cortar o fio e puxar ele todo aqui pra frente. Vamos inserir a agulha aqui dentro de uma correntinha que a gente tem bem próxima aqui no final, e aí a gente vai puxar o nosso fio lá pra trás. Olha só. Então, aqui eu finalizei, pego aqui, coloco a minha agulha nessa última alcinha, insiro aqui dentro e pego o meu fio novamente, trago ele pra cá, olha só. E em seguida, insiro a agulha do lado avesso, aqui onde eu finalizei, pego este meu fio e puxo lá pra trás, fazendo aqui o meu último ponto. Olha só como ele ficou. E agora, aqui do lado avesso, a gente vai precisar arrematar os fios, então, você vai fazer da mesma forma. Vai abrir ali o seu fio no meio, não precisa ser necessariamente 12 para cada lado, porque aqui nós estamos trabalhando com o espesso 24 fios, e aí vai fazer aquele mesmo processo de passar ali por um ponto bem próximo, apenas uma das alças, de dar os seus 2 nozinhos, o primeiro não muito apertado, para não repuxar o seu trabalho, e aí depois ali o segundo. E aí, a gente vai esconder todos esses fios. Vou esconder o meu aqui e já volto para mostrar. Voltei, fiz todos os meus arremates, então, assim ficou o lado avesso. Olha só como fica o nosso lado direito. Então, esta folha, ela foi confeccionada com um espesso médio 24 fios. Vou tirar as medidas aqui para você ver o tamanho que fica. Então, aqui, sem a alcinha, vou contar apenas a parte do trabalho tecido, aproximadamente 27 centímetros.
E a largura, a gente tem aqui 18 centímetros. Essa medida pode variar de acordo com o seu ponto, de acordo com o fio que você irá utilizar. Então, tem toda essa variação. Se você fizer no espesso 16 fios, esse que nós fizemos foi no 24. Se você fizer no 16, no light, ele vai ficar um pouquinho menor. Se você fizer no 32, vai ficar maior. Se você fizer no barbante 8, no barbante 6, todos têm uma medida. Então, seguindo deste princípio, você pode aumentar aqui, fazer o tamanho que você quiser, aumentando, e aí depois você só faz a diminuição lá. Fica uma peça muito rápida, prática, em menos de 1 hora você faz ela, então é muito prática. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!